Hoje, coincidência, né? A moça chegou no trabalho, encontrou com a amiga. Que coincidência. E aquela coisa que as mulheres detestam, né? Mesma roupa. Não dá. Não dá. Uma vai embora. Uma fala, não, é absurdo, não pode. Chega numa festa, comprou um vestido caro, a loja falou assim, ó, essa peça é única em Bruxelas. Pode ter outra em Antuérpia, outro lugar, mas em Bruxelas essa peça é única. Paga caro. Chega na festa, mesma marca, mesmo modelo, mesmo vestido. Aquela que gastou o dinheirão vai ficar brava, vai embora da festa. Coisa de mulher, né? Que o homem... Eu lembro uma vez que aconteceu isso comigo. Eu fui num local, tinha uma camisa legal que eu comprei lá no Brasil, não era nada caro. Obviamente, né? Porque eu cheguei lá no lugar, estava um rapaz com a camisa igualzinha. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu só fiz assim, ó, de longe, ele fez assim, aí eu falei assim, você tem bom gosto. E ficou por isso, tudo bem, coincidência, beleza. Vou me preocupar, é coisa mais de mulher. Mas eu quero contar para vocês agora, Jean, pode passar a próxima imagem, a história da maior coincidência que aconteceu na minha vida, aconteceu nessa cidade, chamada Hortolândia. Deve ter muita horta lá. Hortolândia. Quem conhece Hortolândia? Conhece, né? O Jean um pouquinho, porque o Jean estudou, morou, a mãe dele morou lá há muito tempo, a família dele, minha avó, meus tios, primos moravam nessa cidade, que na época tinha outro nome, chamava Jacuba. Eu não sei se você lembra, Jean, eu falei da outra vez que significa Jacuba, que vem da língua tupi-guarani ou alguma língua indígena. Você lembra o que é? Água quente. Mas não tem água quente lá, então não sei por que chamava Jacuba. Acho que é por isso que eles mudaram para Hortolândia. Hortolândia é uma cidade rica hoje lá no Brasil, é uma cidade no interior, mas fica do lado de uma cidade enorme, chamada Campinas. Campinas, não sei quantos milhões de habitantes tem. Tem alguma ideia? Mais de 1 milhão. Então, o tamanho de Bruxelas. Aí. É uma cidade grande. E Hortolândia fica do lado. E lá tem várias indústrias, fábricas, é uma cidade que tem muito dinheiro. Mas na época que aconteceu essa história, era Jacuba, era pequenininho. Era bem pequenininho. Lá tem hoje uma universidade, um campus universitário, mas quando começou isso, estou falando lá em 1900 e bolinha, meu pai e minha mãe estudaram lá, se conheceram lá, graças a Deus, né? Por isso que eu estou aqui hoje. Se conheceram lá, começaram a namorar, noivaram, depois se casaram, foi ali. E aí minha avó morava ali, meus tios, meus primos, e essa história aconteceu ali, foi fantástica. Para mim, a maior coincidência que aconteceu na minha vida. Eu tomei um choque. Sabe quando acontece aquela coincidência, você toma um susto, você fala assim, não é possível. Eu tenho que contar para vocês essa história. Coloca a imagem lá, Jean. Essa era a minha bicicletinha quando eu era criança. Mas não é essa aí. Essa aí eu achei a foto na internet, e aí 2 anos atrás eu mostrei essa imagem, mas ontem eu consegui a foto dela. Eu vou mostrar para vocês agora. E essa aí é a foto. É o Caléu. É o Caléu. É o Caléu na bicicleta. Eu, com a idade do Caléu, exatamente. O Caléu está com 6 anos, eu tinha 6 anos aí. Não parece nada, né? Eu estava com o uniforme da escola, eu tinha chegado da escola, meu pai tirou a foto, uma camiseta amarela e a calça era bordô. Imagina, camiseta amarela, calça bordô. Era o uniforme da escola. E aí eu gostava de andar nessa bicicleta. Nem conto como que eu aprendi a andar de bicicleta. O método do meu pai não era nada recomendável. E não vou falar como foi. Com meus irmãos foi diferente. Porque filho mais velho... Quem que é filho mais velho aí? Levanta a mão. Tem alguém que é filho mais velho? Michele, levanta a mão. Filho mais velho. Isso. Filho mais velho, sofre. Porque com meus irmãos... Você acha que para mim teve rodinha? Aquela rodinha que ajuda a equilibrar, até que você pega... Que nada, foi na vara, foi na raça. Literal, isso que eu estou falando. Eu falei que nem eu falar. Mas meus irmãos já teve rodinha, já foi mais fácil, tranquilo, não teve trauma, não teve problema, mas eu amava andar de bicicleta. E aí o que aconteceu? Lá em Jacuba, nessa época aí, com essa bendita bicicleta, eu estava aí com 1979, eu estava com 5, 6 anos. Meus pais me deixaram na casa da minha avó, perto do Natal. Normalmente eu estava sempre junto com a minha família, mas naquelas férias eles me deixaram lá, porque ficavam 100 quilômetros de São Paulo, onde a gente morava, e eram minhas férias, então eu fiquei lá com meu avô, minha avó,
e a bicicletinha. Porque quando chegasse o Natal, a véspera de Natal, todo mundo ia para lá. Meus pais iam voltar para lá. Então, eu fiquei algumas semanas. E na véspera de Natal, dia 24, tios, primos, meus pais, todo mundo ia estar lá. Mas eu fui para a casa da minha avó porque era muito diferente de São Paulo. São Paulo, quem conhece, a Luísa conheceu, né? Uma cidadezinha. A gente foi quase vizinho, né, Van? A gente foi vizinho. Eu te falei, na Branca Salles, que eu morava lá, né? Água Fria. Lembra? Água Fria, que eu te mostrei no mapa onde eu morava. Então, eu nasci do lado da 23 de maio. Quem conhece São Paulo sabe, na Beneficência Portuguesa. Então, eu nasci urbano. Aí eu, nessa idade, morando na cidade, à noite eu ouvia ônibus, caminhão, carro, eram os ruídos. Quando eu ia para a casa da minha avó, 100 quilômetros fora de São Paulo, interior, pequenininho lá, eu gostava demais. Primeiro, a gente dormia, calor, verão, janela aberta. São Paulo não podia. Se a janela tivesse aberta, tinha uma grade. Na casa da minha avó não tinha. A rua da casa da minha avó era uma rua de terra. E eu me lembro que eu ficava impressionado porque a iluminação da rua parecia um prato, assim, ó, tinha uma lâmpada e era cheio de inseto batendo e voando ali. São Paulo não tinha inseto. Nem inseto vivia, né? Não vive ali. E aí eu dormia com barulho de grilo. São Paulo, que grilo? Barulho de grilo? Não tem, não tinha. E aí eu só ouvia aquele silêncio, barulhinho de grilo. É gostoso dormir com barulho de grilo? Barulho de chuva. Todo som da natureza não faz a gente dormir tranquilo. Barulho se tiver um pântanozinho, você ouve aquele barulho de rã. Fica repetindo, repetindo. É gostoso. Ele descansa. Os barulhos da natureza descansam a gente. Eu gostava. Só que tinha uma regra. A regra era o seguinte. Eu só podia andar de bicicleta na frente da casa da minha avó. Eu tinha 5 anos, não tinha mais ninguém cuidando ali de mim, meus pais não estavam lá. Então eu só podia andar de bicicleta ali, pertinho da casa da minha avó. O que aconteceu? Chegou 24 de dezembro, se eu não me engano, 79. E aí chegou meu pai, minha mãe, meu irmão. Eu tenho 2 irmãos, só tinha um. O outro nasceu depois. Meu irmão era bebê. Ele devia ter 3 anos, 2, 3 anos. Não tinha isso, era um bebê de cola. Eram uns 2 anos que ele tinha, eu tinha 5. É 3 anos mais novo, era isso. Ele tinha uns 2 anos, no máximo. Nem isso. E aí chegaram tios, primos, todo mundo chegou para a véspera de Natal, né, a 24 de dezembro. Chegou todo mundo lá, e aí na minha cabeça, de 5 anos de idade, eu pensei assim, a regra que meu avô e minha avó me deram não vale mais nada, agora acabou. Porque agora eu estou sob outra jurisdição. Que chegou agora meu pai e minha mãe, quem manda em mim é meu pai e minha mãe, não é mais meu avô e minha avó. E a regra de andar de bicicleta só na frente da casa deles também acabou. Aí eu peguei a bicicleta, comecei a andar ali, e apareceu um vizinho, um amigo, que eu com 5, ele com 9, para mim ele era quase um adulto. 4 anos mais velho, ele tinha 9, eu tinha 5. Para mim era quase um adulto. E aí ele me falou assim, vamos dar uma volta ali, vamos ali que eu vou levar isso aqui em algum lugar e tal. Eu falei, vamos embora. E eu fui seguindo ele. Só que aconteceu um momento do dia que não tinha um homem em casa. Meu pai, meus tios, todo mundo tinha ido no mercado fazer as últimas compras para a ceia de Natal. Só ficaram minha avó, minha mãe e minhas tias. E aí eu saí com ele. E o Jean, que conhece bem a cidade, eu já mostrei para ele onde aconteceu isso. Tem uma curva lá. Eu fui acompanhando ele 1 quarteirão, 2. Aí saímos da rua de terra e fomos para o asfalto. Para mim, com 5 anos, já era outro mundo. Opa! Mas como era feriado, né, fim de ano, 24 de dezembro, não tinha ninguém na rua. Quase não tinha carro. Aí a gente foi mais um pouco, fizemos a curva. Aí quando já estava indo ali para um outro lugar, eu olhei e falei, estou longe demais. Eu pensei, se chego lá onde esse menino está indo, e aí ele falou, eu não vou voltar, eu não sei mais voltar. Eu não ia saber voltar. Eu falei, até aqui eu sei voltar. Então eu falei para ele, eu parei, bateu o juízo no menino de 5 anos. Eu falei assim, você vai daqui, porque daqui eu vou voltar. Porque senão eu não vou saber voltar. Aí ele falou, não, então tá bom, tchau. E foi embora. Aí eu virei e venho sozinho. Eu com 5 anos, eu tenho que admitir, eu era inteligente, esperto, mas muito inexperiente e inocente, né? Porque olha o que acontece. Voltando pela rua de asfalto, voltando para a casa da minha avó, um caminhão estacionado no canto da
da rua, da estrada ali. Era estreita, o caminhão ocupava quase metade da rua. No momento que eu estou indo aqui, eu com meus 5 anos pensei, opa, vou passar esse caminhão, vem um carro atrás e me pega. Aí eu olhei para trás para ver se vinha um carro. E aqui, ó, pedalando aquilo ali, 1000. Querendo chegar logo em casa, né, para não me meter em encrenca, porque vai que alguém sentiu falta. Onde que ele está? Eu falei, vou entrar na vara de novo. Que isso aconteceu muitas vezes. Naquele tempo era ou infância difícil. E aí eu tô voltando aqui, olhei para trás para ver se vinha algum carro. E inteligente, esperto, vou evitar o acidente, né? O carro me pegar. Só que inocente, inexperiente, sei lá o que eu vi atrás, que me chamou a atenção. Que eu continuei indo em frente aqui, ó, pedalando com tudo. E olhando para trás, assim, que interessante. Eu não me lembro o que era, se eu vi um passarinho, se eu vi um carro lá atrás, eu não sei, eu vi alguma coisa que eu fiquei olhando e falei assim, nossa, que interessante. E de repente eu, e o caminhão? Foi o tempo de virar para frente. O que aconteceu? Entrei na traseira do caminhão. Pá! Agora vocês entendem por que eu tenho essa bonita cicatriz aqui, ó, em cima do olho. Abriu, de cima embaixo, até em cima, a pálpebra abriu. Em cima do meu olho. Aqui, abriu aqui, cortou a cabeça, aqui na cabeça e aqui na frente, em cima do olho. Agora você imagina, com 5 anos, aqui, quando você já cortou o supercílio, já viu o lutador de boxe dar uma pancada meio forte aqui, é sangue para todo lado. Corta muito fácil e aqui é muito, né, uma região muito, tem muito sangue, muito vascularizada. Começou a escorrer aquele sangue, que eu já estava, coração já estava assim, ó, pedalando aquela bicicleta a 1000. O sangue bombava o coração aqui e saía tudo aqui na testa. Foi escorrendo aquele negócio. Caldo vermelho. Eu olhei para... Não desmaiei? Nunca desmaiei na vida. Não sei. Me conta como que é quem já desmaiou, porque eu não sei como que é. Devia ter desmaiado ali, né? Não desmaiei. Olhei para a bicicleta, ela embaixo do caminhão. E aí eu falei assim, eu pensei assim, eu tenho que chegar na casa da minha avó. É mais rápido com a bicicleta. E se eu deixar aqui, alguém vai roubar. Não estava na Bélgica, estava no Brasil, né? Eu peguei a bicicleta e falei, vou embora. Subi e fui pedalando, mais rápido ainda. Quando eu passei o caminhão, e fui com tudo, e o sangue já estava assim, o vento ia pintando a minha cara de vermelho. E foi escorrendo. Bem na esquina tinha um bar. E era 24 de dezembro, o povo ali, cheio de gente no bar. Eu me lembro da cena, o pessoal no bar, quando me viu passando assim, só via aqueles bebum com a garrafa para dentro. Assim, oh, meu Deus do céu. Ninguém queria ver aquilo, né? Foi uma cena horrível, porque a bicicleta vermelha, mas já estava meio velhinha, foi ganhando uma tintura nova, assim, ela vai ficando bonita, porque o sangue foi me escorrendo sangue todinho. E eu estava focado. Eu não ia parar por nada. Eu falei, a solução está lá. Eles vão dar um jeito nisso aqui que eu aprontei e eu tenho que ir para lá. E eu fui. E aí eu estou indo, foi tão interessante, porque na hora que eu estou indo assim pela rua, em direção à casa da minha avó, eu falei para vocês, as ruas eram de terra, ao redor aquela de asfalto principal. Quando eu chego numa esquina, parece uma Kombi, que veio do lado assim. Kombi antigo, né? Naquela época já tinha Kombi. Aí foi engraçado. Eu não sei, que esse é um questionamento que eu tenho, que eu vou descobrir lá em cima. Se de repente o motorista daquela Kombi não era um motorista de uma Kombi, coisa nenhuma. Isso era meu anjo. Porque vocês vão entender, não tinha quem me socorrer. Lembra que eu falei? Não tinha, os carros, os ônibus, todo mundo saiu para os mercados, não tinha ninguém em casa. Mas o motorista da Kombi, eu acho que não era anjo não, porque a cara que ele fez, a surpresa que ele tomou, foi de um ser humano, não foi de anjo. Porque ele chegou no cruzamento, ele tinha que parar, porque eu estava na principal. Ele parou assim, olhou para ver se vinha carro de um lado, olhou para o outro e me viu, vindo assim, ó. Viu aquela coisa vermelha de sangue vindo. Ele fez assim, ó, ele olhou para mim, fez assim, e ficou olhando assim, ó, eu passando. Aquele choque de ver o sangue, né? E ele começou a buzinar, para eu parar. E eu vou parar? E se eu paro e ele me põe na Kombi e me leva para o hospital? Tinha celular, tinha identidade, não ia achar meus pais, né? Esse é menino de quem? Eu falei, eu vou para casa da minha avó. E aí foi mais engraçado ainda, né? Porque eu entrei na rua de terra, estou indo já na rua da casa da minha avó, e a Kombi vindo atrás. A Kombi vindo atrás de mim, buzinando para eu parar. E eu não parava. E a hora que foi aquele desfile, né? Entramos assim na rua,
E eu me lembro, falei, 24 de dezembro, todo mundo na rua, ninguém trabalhando, ninguém fazendo nada, cheio de criança brincando. Eu me lembro assim, as mães conversando na calçada, e eu lembro mãe com o neném no colo, assim, ó, a criança no colo, conversando com a outra. E eu fui passando, parecia Moisés e o Mar Vermelho. Abriu. Eu ia passando, ó, todo mundo ia fugindo para um lado e para o outro, assim, apavorado. Todo mundo dizia, oh, meu Deus, que horrível, e aquele negócio, aquele sangue. As mães, eu lembro da cena. A mãe, assim, ó, tampou o olho do filhinho no colo e viram. Não veja essa coisa horrível, não veja essa desgraça. E eu fui. Parei na frente da casa da minha avó, deitei a bicicleta assim e fui correndo pela lateral da casa para entrar pela cozinha atrás, que a porta estava aberta. A Kombi parou atrás de mim, assim, ó, levantou poeira, assim, com aquela freada. E eu entrei na cozinha, imagina, 5 anos, assim, ó, é o Kalel, né? Desse tamanhozinho, entrei, todo mundo preparando o jantar. Acho que tinha frango, peru, tinha aquelas coisas de ceia de Natal no Brasil. Estão preparando tudo. Eu entrei no meio da cozinha, sangue, de cima e embaixo, assim, ó, isso aqui aberto, jorrando sangue. E só fiz assim, mãe! Nessa hora, aquela mulherada toda ocupada para lá e para cá, olharam todas para mim e levaram aquele susto. Aí, a gente vê a personalidade diferente de cada uma. Porque teve umas que congelaram e não fizeram nada. Ficaram assim, ó. Oh! Acho que até hoje está lá a estátua. Ficou uma estátua. Porque não tem reação. Outras fugiram para dentro da casa. Não consigo ver sangue. Fugiu assim. A minha avó, tadinha, 2 semanas ela ficou. E naquela época, quando eu conheci minha avó, ela já era avó. Então, ela já era de idade, né? Ela faleceu com 91 anos. Eu acho que naquela época, deixa eu ver, ela tinha já 60. Mais ou menos 60 anos de idade. 2 semanas, ela ficou doidinha da cabeça. Ela colocava as panelas no guarda-roupa e os cobertores no armário da cozinha. 2 semanas depois daquilo, porque ela ficou em choque de ver o neto, né, desse tamanhozinho, todo coberto de sangue daquele jeito. E as mais ativas já vieram com pano de prato e jogaram na minha cara, vamos estancar esse sangue. Já chegou o homem da Kombi, vamos levar esse menino para o pronto-socorro. Naquela época não tinha hospital em Jacuba, né? Não tinha. Tinha um posto de saúde. Aí tivemos que ir para Sumaré, que é uma cidade ao lado onde tinha um hospital. E eu me lembro, o vento, não se preocupem, foi o vento fechando a janela. E aí no caminho, eu na Kombi, eu me lembro, eu deitado, alguém, não sei, deve ser minha mãe, me segurando assim, com um pano de prato no meu olho, e eu só com o olho. E eu me lembro olhando pela janela fora e as árvores, assim, naquela época tinha árvore. De Hortolândia, que era Jacuba, até Sumaré. Chegamos no hospital. Aí quando chega no hospital, estou lá esperando. Esperando porque tiraram raio-x, para ver se não tinha quebrado nenhum osso, não quebrou nada, mas estava muito aberto, era muito sangue. E minha mãe pensando assim, ixi, aqui nesse interiorzinho, vão costurar a testa do meu filho, vai ficar uma cicatriz horrível. Depois, até hoje ela elogia, fala, não, o médico foi bom, que não ficou tão ruim. Criança cicatriza bem, né? Mas abriu tudo isso aqui. E eu lá sentado, com o pano de prato assim, tinha perdido muito sangue, estava cansado, pedalei um monte para 5 anos, eu estava assim, exausto, cansado. Assim. E eu estou aqui, sentadinho, esperando para ser atendido, para costurar meu rosto. No fim, foram 15 pontos aqui, até em cima da pálpebra, e mais 5 aqui em cima da cabeça, onde cortou. 20 pontos. Né? E aí, eu ouvindo um menino gritando. E o menino gritava assim, ai meu pé, ai meu pé, ai meu pé. E não parava de gritar o menino. O tempo todo gritando, ai meu pé, ai meu pé. De repente chegou uma enfermeira. Naquele dia, eu decidi que enfermeira é tudo doido. Porque a enfermeira chegou para mim, olhou para mim e falou assim, tudo bom? E eu olhando para ela. Exausto, cansado, tinha perdido sangue demais. Ela falou, deixa a titia ver. Eu falei, o que essa doida quer ver? Minha cara aberta. Aí abriu, olhou, ela olhou e falou assim, nossa, que bonitinho. Aí ela falou, bonitinho porque eu não estava chorando. Porque você não está chorando, que bonitinho. Você fez um corte desse na testa. O outro menino ali fez um cortezinho no pé e está gritando desesperado.
E você nem está chorando. Eu olhei para ela, é sério, eu tinha 5 anos. Eu olhei para ela e eu não consegui falar. Porque eu não tinha força para falar. E eu olhei, mas eu vou dizer para vocês o que eu pensei. Porque a gente esquece muita coisa de 5 anos de idade, né? Mas sabe que trauma vai direto para a memória permanente. Tudo que traumatiza a gente não esquece. Eu estou contando para vocês quantos anos passaram. Eu tinha 5, eu estou com 51. Parece que foi ontem. Porque eu lembro de cada detalhe. Porque foi um trauma tremendo. Eu olhei para a enfermeira e pensei assim, tia, eu queria falar, mas não conseguia. Eu falei, tia, como você é burra. Eu pensei, eu perdi tanto sangue. Eu estou tão cansado que eu não tenho força para falar. Você acha que eu vou ter força para chorar? Eu pensei isso na hora. Aí, tampou, foi lá. E o menino gritando lá, ai meu pé, ai meu pé, ai meu pé. Aí, beleza. O médico veio, costurou aqueles pontos todos, 15 aqui, mais 5 ali, 20. Colocou uma gaze assim, para eu manter o olho fechado. Eu não podia abrir o olho, né? Estava tudo costurado. Então colocou uma gaze assim. E eu lembro daquele Natal. Foi especial. Que eu ganhei um monte de presentinho. E todo mundo querendo me mimar e tal. E eu, pirata, né? Eu era um pirata. Coisa mais chata. Que você está olhando aqui, tá beleza. Você quer olhar para o lado de cá, você tem que virar assim, né? Você não consegue ver do outro lado. Eu me lembro bem de tudo isso. 5 anos de idade. Passou. Fiquei com a cicatriz para não esquecer da história. Aí passou 1 ano, 5 anos, 10 anos. Aí eu estava com 15. Tinha 5, agora eu estava com 15 anos de idade. Olha a coincidência. Aí eu estou em São Paulo, uma outra, que ali tem um colégio, tem ensino médio, em Hortolândia. Eu estava num outro agora, onde meu pai e minha mãe se conheceram. Eu estava estudando onde meu pai fez a faculdade dele, em São Paulo. 100 e tantos quilômetros de distância. Aí eu estou lá fazendo ensino médio. E era um internato. Aí eu estava no meu quarto com os meus amigos. Estamos conversando ali. Meu colega de classe estudava comigo e colega de quarto. A gente morava junto. Davi Custódio. Davi de Oliveira Custódio. Aí a gente conversando. O Davi e o primo dele, Wellington, que inclusive veio visitar a gente aqui em Bruxelas tem alguns anos, veio com a família. Moravam em Hortolândia, naquela cidade. Cresceram ali, inclusive meu amigo Wellington mora lá até hoje. O Davi mora em Campinas. Aí estamos lá no quarto e a gente, na hora livre, moleque, tinha 15 anos, o Davi 16. Contando história, contando piada, brincando. E aí um dia, lá não sei porquê, começamos a contar as benditas cicatrizes. E aí cada um foi contando suas histórias. E o Davi contou uma história fantástica. Lá em Hortolândia, onde ele morava, que um dia, na casa dele, tinha uma porta de vidro. Não é que a porta era toda de vidro, mas ela tinha vidros assim. E uma hora que ele estava brigando com a irmã dele, que chama Simone, empurraram a porta, a irmã dele bateu a porta e um daqueles vidros, ele empurrando do lado, ela do outro, quebrou e foi no rosto dele. E ele conta que o vidro veio no rosto dele, mas não chegou a cortar nem machucar. Mas ele pegou e fez assim, Simone, Simone, eu não acredito. Você furou meus olhos. Aí a irmã dele apavorada, o que aconteceu, Davi? O que aconteceu, Davi? Ele, eu acho que eu estou cego. Aí ele foi no tanque, lavou os olhos assim, abriu assim, cadê você, Simone? Eu não estou te vendo. Você me deixou cego, Simone. Ele disse que fez isso, essa maldade com a irmã um tempão. E fez ela acreditar que ele tinha ficado cego. Aí a gente se ria e se divertia com as histórias e contando história. E eu contei a minha história. Eu falei, lá na cidade de vocês, aconteceu isso. Essa cicatriz aqui, contei toda aquela história. Aí o Davi, então, e teve um dia que eu fui entrar no carro do meu tio e eu estava de chinelo. Tudo história de infância e da cicatriz. E ele falou, deixei o pé assim para fora e minha tia foi e bateu a porta assim, pá, e cortou meu pé. Aí Hortolândia, eu falei, Davi, você tem 16, eu tenho 15. Você lembra quantos anos você tinha quando cortou seu pé? Aí o Davi, eu tinha 6. Eu falei, sério? E te levaram para que hospital? Ele falou, não tinha hospital em Hortolândia, me levaram para Sumaré. Eu falei, Davi,
Você lembra? Eu fiz questão de ir devagarzinho, assim, ó, para ter certeza. Você lembra se era alguma data especial? Falou, nunca vou esquecer, era 24 de dezembro, era véspera de Natal. Eu falei, era você que estava no hospital em Sumaré, gritando sem parar, ai meu pé, ai meu pé. Falou, era eu. Aí eu falei, não acredito. Eu conto essa história para meus meninos, eles dão risada, que eles não acreditam. Que coincidência. 10 anos depois, sou amigo até hoje do menino que gritava, ai meu pé, no mesmo hospital, no mesmo dia, e a gente ficou amigo. Moramos juntos, estudamos juntos, a gente se formou junto no ensino médio, em uma cidade longe, 100 e tantos quilômetros de distância. Conheci, sou amigo até hoje do menino do ai meu pé. Ó, olha a foto dele aqui, ó. Esse aí era o Davi naquela época, quando ele cortou o pé e foi parar no mesmo hospital que eu. E agora tem uma foto mais recente, está aqui, esse é o Davi, a esposa dele e as 2 filhas. Olha que lindas as filhas dele. Que coisa incrível, que coincidência. Eu fico pensando nessa história, como que as coisas se encaixaram de uma maneira que a gente foi parar, morando no mesmo quarto, estudando na mesma sala de aula, ficamos amigos, numa história assim, impossível de acontecer. Agora, podia ter acontecido tudo isso e a gente nunca descobrir, né? Mas legal que a gente foi contando as histórias e aí eu fui perguntando para ele direitinho e encaixou tudo certinho. A cidade, o hospital, o dia, a idade, era ele. A gente ri até hoje dessa história. Que coincidência. E existem coincidências. Coincidências incríveis. A gente ouve umas histórias aí de como... Por isso que eu pergunto para os casais, eu acho muito legal perguntar para um casal, como que vocês se conheceram? Aí o casal conta as coincidências. E eu tenho um amigo, um grande amigo, chamado Abraão. Essa foi uma coincidência incrível também. Eu me lembro, era um domingo, e eu saí em São Paulo, eu estava em Guarulhos, fui para a zona leste de São Paulo para uma reunião, numa igreja. Eu era novo, bem 20 e poucos anos. E eu cheguei lá, meu amigo é 13 anos mais velho que eu. Então, eu tinha 20 e pouco, ele já tinha quase 40, 36, 30, por aí. E ele era solteiro, e eu solteiro. E eu me lembro que eu cheguei nessa reunião, nessa igreja do Belém. E aí eu conheci uma moça, que eu até achei que era esposa do pastor, mas não era. E aí a Silvia, conversei com ela, fiz amizade com ela. E ela tinha 30 e poucos anos. Aí eu fiquei pensando, nossa, essa mulher é perfeita para o meu amigo Abraão. Pensei. Naquele mesmo dia, no fim do dia, uma tia minha, chamada Rosa, a gente morava junto, estudava junto na mesma época ali, falou, eu vou fazer uma visita para um senhor amigo meu, você quer ir comigo? E o meu amigo Abraão foi com ela. Aí chegou à noite, a gente foi conversar. Falei, Abraão, tenho que te contar uma coisa. Hoje de manhã teve uma reunião lá em tal igreja, em tal lugar, eu fui lá, conheci uma moça perfeita para você. Professora, assim, inteligentíssimo, senso de humor, uma pessoa fantástica, ó, perfeita para você. Ele falou, não sei não, porque eu conheci uma hoje. Fui com a tia Rosa, na casa acho que é Epaminondas, o nome do senhor que ela foi visitar. A filha dele estava lá, coincidentemente uma professora também. Que pessoa fantástica, aqui em Guarulhos. E aí começou a falar, falou, olha, gostei dela, acho que é para mim. A gente estava falando da mesma pessoa. Alguns anos depois, adivinha quem fez o casamento deles? E contei no dia do casamento, a tal da coincidência. Que coisa incrível, não tinha... Como que explica um negócio desse? E eu olhei, conheci, conversei, falei, perfeita para ele. Ele encontrou com ela, no mesmo dia, em outro lugar, outra cidade. E falou, é essa. E era mesmo. Né? Quer confirmação melhor do que essa? Eu confirmei, ele confirmou, estão casados até hoje. Né? Eles casaram no ano 2000, eu fiz o casamento deles no ano 2000, então já tem 25 anos de casados. E estão ali unidos, felizes. Né? Fantástico isso. O Abraão conheceu eles, né? Eles estiveram aqui, se eu não me engano, em 2015, por aí. Eles passaram aqui em Bruxelas. E então, tem coincidência que acontece. Agora tem uma coisa que eu quero dizer para você. Quando a gente ora, não tem mais coincidência. Orou. Deus pôs a mão, aí você começa a ver as coisas se encaixando, dando certo, portas se abrindo.
Não tem coincidência. Acabou a palavra coincidência, não existe mais. Aí tem a palavra providência. E eu quero mostrar uma coincidência bíblica, que essa é para Ana Luísa, é para você, Ivana, é para Marineide, é para aqueles que estão fazendo nossa classe bíblica na segunda noite. O Emerson, e hoje a gente vai orar por ele, que é o último final de semana dele aqui na Bélgica, ele está indo embora na quinta-feira. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, a gente foi visitar ele hoje à tarde, eu, Jean e as crianças. É para ele também, ele vai assistir esse vídeo, para a gente pensar, e aí você vai decidir se é coincidência ou não. Quero mostrar uma coisa para vocês. Coloca uma imagem aqui, Jean. E é breve, é rápido, só para a gente refletir aqui um pouquinho. Olha só, Levítico 26, 2, 3 e 12. Aí diz assim, ó: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos, Deus está fazendo uma bênção para quem cumpriu o mandamento. Guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Deus está dizendo para a gente, eu tenho uma lista de mandamentos. Quem guarda os meus mandamentos, quem cumpre a minha lei, eu vou ser o Deus deles e eles vão ser o meu povo e eu vou andar com eles. Sabe o que é a bênção de Deus? Faz ideia o que é ter essa presença de Deus e a bênção de Deus na nossa vida? Muita gente tem, e a realidade a Bíblia diz que todo mundo tem. Porque a gente está vivo, 8 bilhões de pessoas do mundo, porque Deus deu a vida. A gente continua vivo porque Deus mantém a gente vivo. Uns amam a Deus, outros não. Uns obedecem, outros não. O salmista Davi diz assim, Deus faz cair o sol e a chuva sobre todos. Ele abençoa todos. Só que tem gente que é mais abençoado. Por quê? Porque ele falou, se guardar os meus mandamentos, eu vou ser o seu Deus, você vai ser parte do meu povo e eu vou abençoar vocês mais. Porque eu vou ter condições de abençoar. Então, cumprir o mandamento acarreta em receber bênçãos. Quer ver como que Deus abençoa a gente? Jean, mostra ali para a gente uma coisa interessante. Existe um negócio chamado Blue Zones, zonas azuis. É um termo americano, eles falam que são regiões do mundo, são lugares onde as pessoas têm mais saúde, são mais felizes e vivem muito mais tempo. Tem 5 delas no mundo que são identificadas como assim, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Pode ter gente aqui que está vivendo mais de 100 anos. Mas o que chama atenção nessas regiões é que a população toda que mora ali passa de 100 anos. Um deles está aqui, ó. Okinawa, que é essa ilha é do Japão, mas é bem ao sul do Japão. E nessa ilha é uma das regiões Blue Zone, onde o pessoal em Okinawa, devido ao clima, alimentação, estilo de vida, não tem estresse, não tem preocupação, tem uma série de coisas. O japonês já vive bastante. O japonês de Okinawa faz o resto do Japão ter inveja. Porque eles passam de 100 anos com qualidade de vida, com saúde. Esse é um dos lugares. Tem outro. Vamos ver. Bom, na verdade, na Grécia, tem uma região na Grécia, geralmente, à volta do Mediterrâneo acontece muito isso. E um outro lugar eu não me lembro, mas a ilha da Sardenha, que é parte da Itália, e é um lugar caríssimo. É um lugar de luxo. Até italiano, só vai o pessoal rico passar férias lá. Não é barato. Mas o pessoal que nasce, vive, mora na Sardenha, tem ali uma região de zona azul, Blue Zone, que é o pessoal que passa de 100 anos com saúde, com ação, vivem bem. Agora, tem um país no mundo onde o povo, por causa da alimentação, por causa da poluição, porque mora em cidade grande, por causa do porque eles têm 3 empregos, porque eles querem ser ricos, ter dinheiro, ter coisa, não tem uma expectativa de vida muito grande, não tem saúde nesse país. E eu estou falando de um país que todo mundo conhece muito bem, que chama Estados Unidos. A expectativa de vida lá, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é 77 anos de idade. Essa é a expectativa. Comparado com a África e outros lugares é bom, mas comparado com essa zona azul, que o pessoal vive com saúde, bem, feliz, mais de 100 anos, faltou muito aí, né? 77. Mas tem uma cidadezinha, mostra ali, Jean, para a gente, chamada Loma Linda, que fica na Califórnia. Nessa cidade, as pessoas ali vivem com saúde, são felizes, não tem assim, problemas de câncer,
problemas de depressão, não existe, você não ouve falar. E o povo vive mais de 100 anos. Já foram feitos aí nessa cidade de Loma Linda, que tem um hospital muito famoso, esse hospital de Loma Linda, onde no começo dos anos 80 foi feito o primeiro transplante bem-sucedido de coração em um bebê. É muito famoso esse hospital, muito conhecido nos Estados Unidos. Essa comunidade que mora nessa cidade vivem mais de 100 anos, mas eles têm, primeiro, alimentação. Por causa da religiosidade dessas pessoas e uma série de outras coisas, eles são vegetarianos. O pessoal tem o costume de levantar às 5 da manhã e você vê os idosos, que não parece idoso, exercitando. Eles vão correr, vão fazer caminhada, saindo às 5 da manhã. Então é um lugar super natural, o pessoal preserva a saúde, a alimentação e tem outros fatores. Quem que vive, que a maioria do pessoal que mora nesse vale, na Califórnia, o que eles são? Mostra lá pra gente a próxima imagem. Já. É uma comunidade adventista. Interessante que os outros lugares que eu falei, na Grécia, na Itália, no Japão, nos outros lugares, é o meio e o estilo de vida. Mas aqui está dentro dos Estados Unidos, onde o povo quer comer Burger King e McDonald's. Onde tem um estilo de vida que não coopera. Mas esse pessoal, por causa da religião, porque eles seguem certos princípios, fez com que, num lugar adverso, o clima ali... Eles não têm um clima mediterrâneo. Eles não têm a alimentação que o pessoal tem na Grécia, o óleo de oliva, que é fantástico e deixa o pessoal super saudável. Eles não têm. Mas as decisões que eles tomam por causa da religião deles faz com que eles vivam mais tempo. Esse jornal, Los Angeles Times, está aqui dizendo, Why Loma Linda residents live longer than the rest of us? Por que os moradores da cidade de Loma Linda vivem mais do que o resto de nós? Eles tratam o corpo como um templo. Essa é a resposta. Já é o título da reportagem. Se você for no Google, desafio você. Vai lá no Google, você vai ver reportagem da TV Record no Brasil, da TV Bandeirantes, você vai ver Globo Repórter, fantástico, falando de Loma Linda. Coloca lá. Você vai ver várias reportagens, eles indo lá, entrevistando as pessoas e mostrando. Eu vi numa delas um cirurgião daquele hospital, que já devia estar aposentado há muito tempo, mas nos Estados Unidos, eu estava conversando com o Jean sobre isso essa semana, né, Jean? Não tem essa coisa de aposentadoria, a pessoa aposenta quando ela quer. Ele já devia estar aposentado e continua fazendo cirurgia. Idade, chuta. Quantos anos tem esse médico cirurgião? 80? 92. 92 anos. Na época da reportagem. 92 anos, ele pega o bisturi, vai lá operar. Imagina, que coisa incrível. Por quê? Isso aqui faz a gente pensar. Será que eu estou tratando o meu corpo como um templo? A gente tem que parar para pensar, porque a Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quem me conhece mais de perto sabe que eu resolvi criar vergonha na cara. Tem quase um ano que eu resolvi tratar meu corpo como um templo. Tem um monte de coisa que não entra mais. Não entra. Tirei da minha vida. Tirou do meu cardápio. Não sei se minha esposa gostou disso, se está dando mais trabalho para ela na cozinha ou não. Para algumas pessoas dá, né? Que faz festa de aniversário, coisa, e fala, olha, tem umas coisas aqui para você, que eu sei que você não come isso, não come isso, não come isso. Eu estou procurando tratar meu corpo como um templo. Que aqui não vai entrar mais certas coisas que antigamente entrava. Olha o resultado desse povo que está tratando o corpo como um templo. Mas tem outra coisa. Tem um mandamento que é o esquecido e desprezado. Por quê? Quando a gente fala não adulterarás, qualquer cristão concorda. Isso aí é pecado. Não furtarás, não matarás, todo mundo concorda. Ninguém vai dizer assim, não tem problema roubar, não. Ninguém vai dizer isso. Não tem problema matar, não. Ninguém vai dizer isso. Né? Isso aí não tem. Agora, o quarto mandamento que fala assim, lembra-te. Já era para ser esquecido. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Esse aí acaba esquecido. Certo? Acaba esquecido. Bom, tem gente que diz assim, não, mas esse foi um mandamento dado para os judeus, porque foi uma lei que Deus deu para Moisés. Não. A Bíblia tem textos que mostram para a gente que o sábado ele vai estar em vigor depois que Jesus voltar. Na Nova Jerusalém. Lá diz assim, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a carne virá adorar o Senhor. Então, sábado válido lá. Agora, o sábado não foi dado nos 10 mandamentos
no Monte Sinai, para o povo judeu, foi na criação. Por quê? Porque Deus queria que a gente tivesse um dia para fazer o quê? Descansar. Para a gente descansar. Precisa descansar. Mas esse descanso está ligado com o quê? É só para descansar? Ir para a praia, ficar tomando sol lá? Descansar em Deus, é para adoração, é um dia de adoração em Deus. O que está dizendo Gênesis 2? Olha, Gênesis 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus descansou. Aí tem gente que diz assim, não, eu não sinto necessidade de descansar um dia na semana. Eu sou muito agitado, eu não consigo desligar do telefone, e eu fico aí e tal. Deus descansou. Não tem a ver com estou cansado ou não estou cansado. Deus estava cansado? Deus cansa? Não, Deus descansou. Pense nisso. Ele fez em 6 dias, no 7º dia, Deus descansou. E a gente? Esse dia foi criado para nós. É para a gente descansar. Agora, o que eu ganho com isso? No verso 3 diz assim, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Santificou. Agora a gente tem que entender o que é a palavra santificar. Santificar, santo, vem do hebraico, que quer dizer... Deixa eu ver aqui, vou ter que ver minha cola, porque eu não quero errar a pronúncia. Kadosh. A palavra no hebraico é kadosh, quer dizer santo. Kadosh quer dizer cortar, separar. Então quando fala Deus é santo, porque ele é separado de nós. Quando fala assim, essa pessoa é uma pessoa santa, ela é separada para Deus. Deus separou um tempo. 6 dias é uma coisa só. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí, santo. Tem um dia que é santo, que é separado, cortado dos outros. Para quê? Para descanso e adoração. Não é igual aos outros. Esse dia foi separado para isso. O que eu ganho com isso? Agora vem a coincidência, que eu quero ver se você vai entender. Olha só. Fizeram um estudo. E isso, quem apresentou, não foi um pastor adventista, foi um pastor batista. Foi o que chamou minha atenção. Ana Luísa, pega seu telefone. Todo mundo pega o telefone. Abre a calculadora. Que hoje ninguém mais tem calculadora, não tem telefone, né? Diz que o telefone matou tudo. Matou o calendário, matou a calculadora e uma série de outras coisas, né? A calculadora está aí, todo mundo tem. Então, abre sua calculadora. Olha que interessante. Jean, mostra a próxima imagem ali para a gente. Eu falei para vocês, está aqui, ó, mas eu já olhei atualizado, e a última atualização do Google é 2022. Isso aqui melhorou um pouquinho. Qual é a expectativa de vida do americano? Estados Unidos, porque eles têm estatística para tudo. Eles vivem 77,28 anos, essa é a expectativa deles. Agora foi 77,40 e alguma coisa, se você olhar a última. Mas vamos colocar 77, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui assim, mas você coloca 77. Então, 77 anos é o tempo que vive um norte-americano, a expectativa. Se não ficar doente ou não tiver um acidente, espera-se que viva 77 anos. Só que o pessoal de Loma Linda, o pessoal adventista nos Estados Unidos, ó, mesmo país, mesmo lugar, mesma cultura, tudo igual, vivem 11 anos a mais, 88. O povo americano, em geral, vive 77. O povo de Loma Linda, que faz do corpo um templo, não come certas coisas, faz atividade física, cuida da saúde, mas também guarda todos os mandamentos. E Deus não falou que tem uma bênção para quem guarda todos os mandamentos? Eles fazem isso. Eles vivem 11 anos a mais. Você pode pesquisar, eu não tenho a imagem aqui, mas você pode ir no Google, vai na inteligência artificial, coloca lá, e ele vai dizer para vocês. É 88 anos, são 11 anos a mais. Olha o que esse pastor batista descobriu. Coloca lá para a gente, Jean. Ó, eu coloquei 77,28, mas você coloca 77. Põe 77 aí, vamos arredondar. Só para ficar mais bonito. Mas aqui vai aparecer com quebradinho. 77 anos, ele pensou. Um norte-americano vive 77 anos. Se esse pessoal adventista aí,
que guarda o sábado, quantos sábados teria guardado, ou seja, teria descansado um dia na semana para adorar a Deus? Quanto que daria? Então, a conta que eu fiz aqui, eu fiz um pouco diferente dele. Coloca ali já. Quantos sábados tem num ano? 52, certo? Então, vamos descobrir quantos sábados, nesses 77 anos, uma pessoa que nasceu, cresceu com esse ensinamento e viveu a vida inteira dela fazendo isso. Você pega 77 e multiplica por 52. Aí, coloca lá a imagem. Se você colocou só 77, vai dar 4.004. O quebradinho é que deu 18, tá? Mas não tem problema. 4.004 ou 4.018 sábados a pessoa guardou durante a vida dela. Bastante, né? 4.004 em 77 anos. Agora, quantos anos, então, ela passou descansando e adorando a Deus um dia por semana? Se fosse em anos. Passa a próxima imagem, Jean. A gente pega esse valor e divide por 365, para saber o número de anos. Se fosse em anos. Quanto que dá? Quase 11. Mas com aquele quebradinho a mais, olha lá, deu 11,009. 11 anos. Você entendeu o que aconteceu? A pessoa passou a vida dela inteira dedicando um dia na semana para Deus, para descansar, repousar e adorar a Deus. O pessoal vive 77 anos, mas o pessoal que fez isso, quantos anos a mais Deus deu para eles? 11 anos a mais. Quem guardou um sábado por semana durante 77 anos, quanto tempo ela passou adorando a Deus e guardando e descansando durante 77 anos? 11 anos. Você entendeu? Luísa, a pessoa fez assim, ó, ela guardou o sábado, Deus falou, você me adorou, tirou um dia da semana, eu te dou um dia a mais de vida. Passou outra semana, ela guardou aquele sábado, Deus falou, você tirou esse dia para estar comigo, você vai ganhar mais um dia de vida. E foi mais um, e Deus acrescenta mais um dia. Você passa um sábado com Deus e Ele acrescenta mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Quando ela chega a 77 anos, que era para ela descansar, Deus fala, você está com crédito. Porque você me adorou durante 11 anos, esses 11 agora eu dou para você viver 11 a mais. E vai tranquilo, com saúde, bem. Por quê? Porque você colocou a minha vontade, a minha lei em primeiro lugar na sua vida. Então, pode passar ali já, que a gente vai ver depois o tema da semana que vem. Você que decide se isso é coincidência ou não. Porque tem coincidência que é coincidência demais para ser só coincidência. Entende? 11 anos a pessoa passou adorando a Deus naqueles 77 anos. E é por acaso que aquele pessoal vive 11 anos a mais? Como que pode ser tão perfeito e ter dado tão certo? A mão de Deus. É a bênção de Deus. É o que Ele falou. Se vocês guardarem os meus sábados, se vocês guardarem a minha lei, eu vou ser o seu Deus, vocês vão ser meu povo e eu vou andar com vocês. E quem anda com Deus é abençoado. Não é coincidência. Aí você vê a pessoa saudável, aí você vê a pessoa feliz, aí você vê a pessoa vivendo bastante tempo, aí você vê a vida dela tem alguma coisa que a gente não sabe o que é. Não é coincidência. Não é coincidência. É o quê? É a bênção de Deus, é a providência de Deus. O que Deus não pode fazer é decidir por nós. Ele fala, minha bênção está aqui, a decisão é sua. É você que sabe o que vai fazer da sua vida. E tem gente que toma decisões saudáveis, apropriadas, e estão recebendo a bênção de Deus. Toda vez que eu cumpro o mandamento de Deus e faço a vontade dEle, eu sou abençoado. Não tem como ser diferente. É impossível a gente não receber a bênção de Deus fazendo a vontade dEle. Não tem como. Isso não acontece. Então, quer a bênção de Deus? O livro está aqui. Ó. Estuda e procura saber toda a vontade de Deus e cumpre a tua parte. Faz a tua parte. E aí Deus diz assim, em Malaquias, no capítulo 3, me prova, para ver se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar bênçãos que vocês não vão conseguir contar. É Deus que falou. E eu estou provando. E eu estou
como eu falei, criei vergonha na cara. Falei, eu vou fazer minha parte. Porque eu tenho uma esposa que fala para mim o quê? Você tem que viver mais seus sermões. Eu falei, então tá certo. Vou colocar em prática aquilo que eu estou ensinando. Que bênção maravilhosa está sendo na minha vida. E eu ainda vou dar muito testemunho para vocês. Mas você tem que experimentar na sua vida, tomar as decisões e dizer, eu vou cumprir a lei de Deus. Eu vou ser fiel a Ele. Porque a gente já é muito abençoado. Mas a gente pode ser muito mais. Mais do que a gente imagina. Se a gente for fiel e racionalmente toma a decisão, eu vou guardar o mandamento de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou servir a Deus. Não tem como Ele não abençoar. Ele vai, e vai abençoar mais e mais e mais. Porque a avó Alzira diz, tem limite para as bênçãos de Deus? Não tem. Ela diz que pede muito, porque Ele tem muito para dar. Tem. Então, se eu fizer a minha parte, não tem limite para as bênçãos de Deus. Ele vai abençoar mais e mais. Vamos fazer a nossa oração? Vem aqui fazer aquele círculo para a gente orar e pedir para Deus. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero ser fiel. Eu quero sentir a tua bênção. E quando as coisas boas acontecerem na nossa vida, não pense que foi coincidência. Porque para quem ora, para quem busca Deus, não tem coincidência. Não tem coincidência. Isso, vem aqui. Quem está lá para trás, pode, chega aqui para a gente fazer a nossa oração. Isso. Pode pôr a mão aqui, ó, para eu ser abençoado. Isso. Coisa boa. É a bênção da avózinha. É a bênção de Deus. É amém. Bênção de Deus em primeiro lugar. Vamos orar. Querido Deus, a gente já louvou, cantou, a gente já adorou e ouviu a Tua palavra. E nesse momento, a gente está aqui para receber a Tua bênção. Uma bênção maravilhosa na vida de cada um de nós, para que a gente possa ter saúde, tratar nosso corpo como um templo do Espírito Santo, e adorando a Ti todas as semanas, como diz o Teu mandamento, tirando um dia de descanso para Te adorar. E assim a gente vai ser abençoado além do que a gente imagina. E quando as bênçãos vierem, Pai, não deixe a gente pensar que foi coincidência. Porque para quem ora, para quem te busca, não tem coincidência. São as bênçãos que nós recebemos e queremos receber para viver nessa vida com saúde, com alegria, com disposição, tendo a certeza que a gente vai viver para sempre contigo também. Então abençoe a cada um que veio aqui hoje, dedicando tempo a Ti, e também aqueles que estão em casa acompanhando online, que recebam a Tua bênção também para esta semana. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.